fazer de acordo com a vontade dele, e isso tudo. Meus irmãos, eu vou dar alguns avisos assim de praxe. Nós somos um grupo, digamos, heterogêneo, né? E eu estou fazendo questão de abrir esse convite amplamente, né? Então nós somos pessoas de diversas igrejas, 100 igrejas, e estou chamando até pessoas não cristãs. Quero apresentar a igreja publicamente, né? Quero fazer dessa apresentação algo que seja compreensível, tanto para aqueles que já estão familiarizados com o vocabulário da igreja, como também para aqueles que não estão familiarizados. Eu acho que nós temos que prestar contas, né? Não apenas internamente, mas também externamente, né? E se a nossa linguagem não for compreensível para aqueles a quem nós servimos ou com quem nós temos compromisso, então o nosso discurso vai se tornar um gueto, né? Então, para reunir um grupo assim tão, digamos, heterogêneo, né, sem que nós tenhamos a oportunidade de nos conhecer, porque eu vou pular essas preliminares para ir direto ao ponto, eu vou estabelecer que a nossa linguagem comum, né, o nosso objetivo comum é o tema e a nossa fonte, né? Então, a fonte da nossa exploração será as Escrituras, né? O Novo Testamento, os Evangelhos. Então, com isso, eu já estou fazendo uma delimitação do nosso tema. A gente poderia falar da história da igreja, da sociologia da igreja, a história da nossa denominação, a história da igreja no Brasil, quer dizer, diversas abordagens, né? A abordagem que eu pretendo fazer é teologia bíblica, né, do Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento a pré-igreja, porque quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de uma fase da igreja em que ela ainda não existia. Então é um convite aos fundamentos, é um convite à origem, né? Então nós temos que retroceder, e vamos retrocedendo e desconstruindo, né, para voltarmos, digamos, à igreja do Novo Testamento, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, né? E com isso nós já estamos ali no território de Apocalipse, no território de Paulo, né? Mas vamos voltar mais ainda, né? Porque a igreja primitiva é o nosso, digamos, o nosso paradigma, né? Mas vamos voltar mais ainda, mais ainda. Então, assim, esqueça a igreja primitiva. Nessas primeiras encontros nossos, eu não pretendo falar nem da igreja primitiva. Então, se eu não vou falar da igreja primitiva, eu tenho que voltar mais ainda para Jesus, né? E o que Jesus falou sobre a igreja, se é que falou, então já é um problema, né? Jesus falou sobre a igreja, assim, expressamente, apenas em duas situações. E essas duas situações apenas em um evangelho, o evangelho de Mateus. Então a gente teria que se perguntar, afinal de contas, Jesus falou sobre a igreja ou não? Né? Parece absurda ou, digamos, prolixa essa pergunta, mas ela cabe, né? Jesus falou sobre a igreja? Tem gente que acha que não. Jesus falou sobre o reino de Deus. Isso sim, ele falou amplamente. Mas sobre a igreja, falou ou não falou? Né? E o que nós poderíamos explorar em Jesus nesta pré-igreja? Então é a partir daqui que eu quero começar. Mais original do que isso, no sentido de origens, né? Quase que impossível, né? Nós estamos na fonte, onde brota a ideia de igreja, né? Nesta aula, então, ainda, bom, com isso eu estou falando até onde nós vamos, né? Eu programei 10 encontros, né? Vocês estão convidados e todos os outros podem entrar em qualquer aula, quer dizer, não tem chamada, não tem, né, ponto. Ô pastor, domingo como vai ser a eleição, vai ter... Já falamos. Combinamos isso, na verdade, né? Porque depende de vocês. Mas hoje, então, nesse ponto inicial, a gente vai começar antes de Jesus, porque existe antes de Jesus também, né? Quando ele falou sobre isso, ele já partiu de um certo ponto. Então, a proposta do grupo é recuperar, né? Recuperar a nossa noção de igreja. Qual seria o objetivo com isso, né?
Nós não estamos pretendendo aqui nesse curso inventar nada, né? Também não estamos pensando em voltar a reconstituir um modelo, digamos, obrigatório, né? O projeto desse curso, já estou explicando logo as cartas do curso, né, para que ninguém estranhe o andamento, né? O propósito do curso é nós recuperarmos a ideia, o conceito original, né, para, através dessa recuperação, né, julgar, isso vai ser inevitável, julgar o que nós fazemos, né? Então, esse curso não pretende falar das denominações, de nada que nós estamos vivendo como igreja, ou não vivendo, ou desejando, etc., inicialmente. Mas reconstituindo o projeto original e reconstituindo a natureza, aquilo que é natural da igreja, aquilo que pertence ao ser da igreja, então, inevitavelmente, nós vamos ser quase que obrigados ou compelidos a fazer um certo julgamento. Julgamento naquele sentido criterioso, né? No sentido de medir contra uma ideia, digamos, original, né? O que eu espero com isso, né? O que eu tenho feito pessoalmente como cristão? É adotar para nós mesmos, tanto quanto possível, essa ideia original e realizá-la, né? Sem esperar qualquer outra iniciativa. Pessoalmente, a igreja é algo coletivo, né? A igreja é uma comunidade, ela fala uns aos outros, mas pessoalmente realizá-la, né? Pessoalmente resgatar esta experiência, né? Porque a igreja é uma tensão entre o individual e o coletivo, né? Então, nós temos que nos propor esta vivência, essa experiência, né? Agora, ficaria muito difícil tentar realizar algo que a gente não conhece bem na origem, no conceito. Então, esse é o propósito do grupo, né? Esse grupo não tem outro objetivo a não ser esse, né? Nós estamos nesse espaço da Igreja Batista Mercês, a quem eu já agradeço, né, de coração, né, por essa recepção, por essa generosidade, né? Me pareceu assim muito feliz, né, falar de igreja dentro de uma comunidade acolhedora, né, como essa, que nos acolhe assim tão generosamente, né? Serve assim, digamos, de uma moldura, né, de um ambiente extremamente saudável para a gente falar sobre o que nós queremos falar. Apesar das tensões do momento, esse grupo não vai sair desse tema, né? Então, nós estamos reunindo pessoas muito diferentes, com tendências e experiências muito diferentes, por isso a nossa linguagem comum, né? O nosso ponto em comum será o tema e a fonte, né? Então, basicamente isso que eu queria falar, assim, introdutoriamente. Também, bom, eu sou professor, né? Nem todo mundo me conhece, eu sou Eliseu, sou professor de 2 faculdades, sou de uma igreja batista, né? Porém aqui estamos conversando supradenominacional, né? Então todo mundo é bem-vindo, quer dizer, não é um curso batista, nem conceitual batista, nada disso, né? Estamos falando amplamente. Como nós não nos conhecemos e a dinâmica do grupo vai se estabelecer, eu vou adotar o meu método, né? Então já vou colocar ele logo assim em funcionamento e a gente vai se adequando, né? O meu método é expor e então interagir, né? Com isso eu pretendo fornecer um material comum para nós refletirmos, né? Porque cada um de nós traz a sua mala, né? O seu cesto, a sua cabeça cheia de coisas. Nós vamos ter que comparar isso com um material exposto, né? Então eu sempre vou trazer uma reflexão, né? Vou propor isto, né? Vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp, quem quiser depois participar, não está, né? O Leandro compartilha com o grupo da igreja, mas esse outro grupo, né? Os irmãos que não são desta igreja, quiserem participar, falem com a Irene e tal, né? Com o seu WhatsApp ou e-mail, né? Então eu sempre vou compartilhar e é um curso completamente free, né?
Então não tem fornecimento de material, nem de apostila, nem de certificado, não tem nada, né? Nós só viemos aqui para nos encontrarmos e para conversarmos sobre esse tema comum. Tudo bem? Para a gente começar, né? Eu vou fazer uma exposição, então agora começando o material, e daí em cima disso nós compartilhamos. Eu vou parar, chamar as participações e tal, retomo, né? E o nosso compromisso é ir até às 11, né? Hoje comecei um pouquinho atrasado, porque é a primeira aula, né? Mas nós vamos até às 11. Sim. As lições você manda com antecedência Sempre nesse grupo, de e WhatsApp. daí quem quiser imprimir, Isso. Antes pode. Isso. Fique à vontade. Com respeito a domingo que vem, eu proponho, especialmente porque nós estamos gravando, eu proponho ter a aula, porque no outro domingo é meio feriadão, daí acho difícil ter, né? Tudo bem? Há apoio? Então, beleza. Não havendo, porque como eu programei 10 encontros, eu não quero entrar muito para dentro de dezembro, né? Porque senão já nos dispersamos, né? Então, irmãos, para essa primeira aula, retomando um pouco daquilo que eu falei, eu quero chamá-los a voltar, né? Então, a palavra igreja é uma palavra muito velha, né? Ela é uma palavra antiquíssima, né? Nós falamos igreja em português, né? O Novo Testamento escrito em grego. E Jesus provavelmente, certamente, falando com seu grupo íntimo, estava falando em aramaico. Aramaico, uma língua semelhante ao hebraico. E essa palavra vai indo para trás. Então essa palavra, que quando nós falamos, evoca, né, na nossa memória, imediatamente uma ideia, a ideia da nossa experiência, da experiência de cada um de nós que está ou conhece igreja, né? Sempre vai pensar num prédio com uma cruzinha em cima, com aquelas características, né, que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, né? Se nós formos voltando, né, entrar na máquina do tempo e volta até os primeiros séculos, nós vamos encontrar algo bem diferente. Nós vamos encontrar aquilo que foi chamado de igrejas domésticas, né? Com uma certa regularidade, né, os grupos que se encontram. Se nós voltarmos mais ainda, nós entramos no território do Novo Testamento. E provavelmente as igrejas do Novo Testamento eram nada mais do que pequenos grupos, né, que se reuniam à semelhança de sinagogas, né, talvez como um grupo assim, né, na medida que eles foram crescendo, eles iam se organizando, etc., debaixo de uma certa liderança, de uma certa organização, né, que a gente ainda consegue perceber dentro do Novo Testamento. E se nós formos voltando, a gente chega ali talvez nas igrejas de Paulo, a igreja de Antioquia, a igreja de Samaria, igrejas de Cesareia, igreja de Jerusalém. Quando a gente pensa em igreja de Jerusalém, a gente pensa numa catedral, né? Facilmente nós fazemos essa atropelo, né, conceitual, histórico e tal. A gente pensa, se as igrejinhas espalhadas, né, por aquele território eram pequenas igrejas, pequenas congregações, então a igreja de Jerusalém, onde estava o primeiro Papa, né, Pedro, Tiago, João, as colunas da igreja e tal, devia ser uma mega catedral, né? Não, né? No máximo, alguns irmãos mais ricos, né, cediam suas salas, né? Se nós voltarmos mais ainda, nós chegamos em Jesus. Então, para ter assim um texto de partida, que é o texto que eu quero usar nas próximas aulas, eu vou para Mateus, né, Mateus 16, versículo 18, né, um texto muito conhecido, né, porque, como eu disse, Jesus não falou a palavra igreja. Não falou nunca, porque ele não falava português. Também não falou a palavra eclésia, porque ele não falava grego. Provavelmente Jesus falava grego, mas com seu grupo íntimo, ele deve ter falado uma língua materna. Normalmente, pessoas que falam mais de uma língua, quando está, né, com seus companheiros, com seus amigos, não vai falar uma língua estrangeira, né, uma língua, ainda mais uma língua imperial, uma língua imposta.
deve ter falado numa linguagem comum, uma linguagem materna. Então, provavelmente, o hebraico ou mais certamente o aramaico. Então, aqui nesse texto de Mateus 18, Mateus 16 e em Mateus 18, são os únicos lugares em que Jesus pronuncia essa palavra. Né? Então, a palavra igreja, eclésia, que foi escrita em grego, né, só é pronunciada em 3 lugares. Então, veja bem, o Evangelho é a nossa carta magna. Jesus jamais pronunciou a palavra igreja, a não ser em Mateus 16 e em Mateus 18. Então, eu vou para a primeira delas. Né? Aquela situação em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles dão ali diversas respostas, e Jesus fala: tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então o Pedrão, né, toma a iniciativa, faz aquela confissão maravilhosa, dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Jesus, impressionado com a resposta certa e maravilhosa de Pedro, desculpa, eu troco os nomes assim meio normalmente. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui é o primeiro lugar em que Jesus fala minha igreja. Né? O exercício que eu vou propor para vocês hoje, aqui para o nosso exercício, é o seguinte: quando Jesus falou minha igreja, a gente pode já pressupor ou incluir 2 coisas. Havia a igreja dos outros, porque ele diz a minha, ele distingue a minha. Né? Então, já podemos pressupor que havia igreja dos outros. Outros podem dizer minha igreja. Jesus falou: bom, esse povo que está aí, eles falam de o quê? Se reúnem em torno de quem? Né? Então havia algumas igrejas. E Jesus fala: eu vou edificar a minha. Então nós podemos concluir também que a palavra igreja e até o conceito de igreja já é conhecido. Então seria como se Jesus falasse: eu vou começar minha reunião. Vamos trocar a palavra igreja por reunião. Né? Então, fulano tem a reunião dele, fulano tem a reunião dele, o outro lá tem a reunião dele, os políticos têm suas reuniões, eu vou começar a minha. Né? Então não é algo original, no sentido de que eu estou fundando algo inédito, que não existe. Ele apenas está distinguindo a minha. Né? Outra conclusão que nós podemos tirar ou nos perguntar aqui é a seguinte: quando você fala uma palavra que não é inédita, né, se eu falasse aqui uma palavra completamente desconhecida, né, eu vou começar a minha obesidade. Não sei, inventei agora. Você fala: pô, o que é isso? Né? Ele vai ter que explicar que negócio é esse que ele vai começar. Né? Mas quando Jesus fala uma palavra conhecida, uma palavra popular, uma palavra que dita em aramaico, dita em hebraico e dita em grego, já evoca de dentro das pessoas um conceito, então nós temos que nos perguntar, nós que não somos gregos, nem hebreus, nem arameus, né? Nós temos que nos perguntar o que é que veio na mente deles quando Jesus pronunciou essa palavra. Então nós estamos indo atrás de Jesus. Né? Mais para trás acho que é impossível. Né? E também seria irrelevante aqui para nós. Deu para entender? Então nós estamos indo para Jesus, primeira vez que ele fala a palavra. Quando ele falou a palavra não era inédita, era uma palavra popular, uma palavra conhecida. Então, quando eu falo uma palavra conhecida para vocês, vocês imediatamente complementam essa palavra com a memória de vocês, com o conceito de vocês. Né? Se for uma palavra confusa, uma palavra que tem diversos significados, vocês me perguntariam: tá, mas o que você quer dizer? Isso ou aquilo? Né? Se eu dissesse, por exemplo, cesta, você precisa dar. Né? A tua mente imediatamente joga, né, no teu campo visual uma cesta. Bom, mas cesta pode ser cesta de basquete, cesta de lixo, cesta de compra, sexta-feira, né? Cesta, sei lá, pode ser um monte de coisa. Então eu teria que esclarecer. Não é o caso com a igreja.
Então, quando Jesus falou minha eclésia, ou minha kahal, né, que seria em hebraico, imediatamente quem estava ouvindo Jesus forneceu a memória, a palavra. Como nós não somos gregos nem hebreus, nós temos que recuperar essa memória deles para então acompanhar a palavra de Jesus. Está entendendo? Então, quando eu falo uma coisa, você imediatamente fornece. Né? Se for uma palavra confusa, ou polissêmica, como se fala, né? Uma palavra de diversos significados, vocês teriam que me perguntar. Como aqui eles não perguntam, então eu posso concluir que a palavra era conhecida e eles fazem uma complementação, né? Porque eles conhecem a palavra. Nós não conhecemos. Se eu falar igreja, eu vou na igreja, você tem outro conceito, não é o conceito que eles tiveram. Certo? Então esse é um primeiro ponto. Então vamos aqui agora, antes ainda de abrir a participação, nós vamos segurar nossa mente sobre algo comum. Né? Vamos então fazer a seguinte pergunta. Quando Jesus fala a palavra igreja em hebraico ou em aramaico para o seu grupo, vem na cabeça deles todo um rio de significado. Ela é uma palavra antiquíssima. Se nós pudéssemos ler a Bíblia em hebraico, ou a Bíblia traduzida para o grego, a primeira Bíblia traduzida para o grego, e nós fizéssemos apenas o rastreamento da palavra, a palavra, só, né? Independente do que ela vai significar, se nós voltássemos no tempo, nós iríamos encontrar a palavra igreja até no Pentateuco. Nós podemos voltar até Moisés. Para trás de Moisés é um pouco difícil, a palavra se perde, né? E também já não nos interessa. Né? Mas se nós fizermos o resgate dessa palavra em hebraico, ela vai para trás muita coisa. Essa muita coisa é o que vem na mente dos discípulos quando Jesus fala a palavra kahal. Kahal no hebraico é a congregação de Israel, não é o povo de Israel. Para povo existem outras palavras. Eu não vou cansá-los aqui com informações, né, digamos que não contribuam exatamente com o nosso rápido objetivo. Esta palavra era usada para o povo reunido, não para a nação de Israel, mas para o povo reunido. Então, todas as vezes em que você lendo o Antigo Testamento, a partir de Moisés, né, a partir da saída de Israel do Egito, peregrinação, o povo diante de Moisés, o povo reunido diante do Sinai, os cabeças do povo reunido diante do tabernáculo, diante do templo, qualquer ajuntamento solene, qualquer ajuntamento que vem mediante uma convocação, esta é chamada no Antigo Testamento a Kahal de Yahvé, a Kahal de Deus. Então, daqui nós já tiramos alguma coisa. Né? Essa palavra kahal está ligada à voz, vocar. Ou seja, ela não se reúne espontaneamente, não se reúne casualmente e não se reúne inconsequentemente. Ela se reúne mediante uma convocação. E isso é fundamental para nós entendermos a origem do que nós queremos ressignificar aqui com a palavra igreja. Então, bota a imaginação para funcionar. Né? Imagina que o povo disperso no deserto, sua vidinha normal, suas tendas, os maridos brincando lá com suas crianças, os velhos reunidos, conversando, as mulheres juntando maná, né, para fazer pão, etc, etc. Aí vem uma convocação, né? Os cabeças chamando, olha, os pais de família, os príncipes, os guerreiros, seja lá o que for. Moisés está chamando, Lídia está chamando, diante do Sinai, por exemplo, se preparem, né? Deus está chamando, nós vamos ali para nos colocarmos diante de Yahvé. Haverá uma palavra a ser dita. Né? Deus vai nos dar uma orientação, Deus vai dar uma palavra e tal. Esta
pensar nisso, porque nós temos um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. E a gente não se pergunta por que tem um livro, eu ia falar um livro, eu troco palavras, vocês vão perceber. Por que tem um livro na Bíblia com o nome de igreja? Não é engraçado? Depois que a gente sabe que igreja é eclésia, tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. E você pensa, meu Deus, o que é esse livro? É um manual da igreja? O que é isso? É um como é que chama? Regimento? O que é isso da igreja? A palavra Eclesiastes é uma tradução para o grego, e o original dela, algumas bíblias acho que até preservam, porque a palavra Eclesiastes é uma palavra tão esquisita que não foi traduzida. Eclesiastes significa o quê? Ninguém sabe. Mas o original dela é Coelet. Eu coloquei aí na nossa folhinha, Coelet. Algumas pessoas até falam, o Coelet e tal, alguns livros, comentários, ao invés de traduzir por Eclesiastes, que é uma palavra esquisita, então esquisita igual a palavra original, que é Coelet. A palavra Coelet completa a ideia do Kahal, porque o Coelet é o convocador. Então, o Eclesiastes é, na verdade, a fala do convocador. Então, ele completa o cenário. Você tem uma Kahal, reunir, convocação. E você tem o Coelet, o convocador. Então, aí fechou. Essa palavra não é usada, interessante isso, ela não é usada no Antigo Testamento, mas aqui nós temos digamos, o cenário completo. Porque para haver convocação, tem que haver o convocador. Uma convocação. Então, o Coelet e o Kahal fecha essa questão da convocação. Deu para entender essa parte da convocação? Só mais uma informação antes de deixá-los falar. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra eclésia entra pela primeira vez no nosso território sagrado. Pela primeira vez. Porque isso talvez seja uma informação que não seja do conhecimento de todos, para outros é mais que sabido e tal. Mas a Bíblia foi traduzida pela primeira vez da sua língua sagrada, o hebraico, pela primeira vez para o grego, cerca de 200 e bolinha antes de Cristo. Quando essa Bíblia foi traduzida para o grego, esses peritos, esses escribas, peritos, eles tiveram que fazer esse cotejo. Como é que nós vamos expressar esta ideia do Antigo Testamento em grego, sem perder o significado? Eles tinham opções. Uma delas, depois eu desenvolvo melhor isso, uma delas era a sinagoga. A palavra que eles deveriam ter usado, obrigatoriamente, era a palavra sinagoga. Mas eles não fizeram isso. Eles traduziram por eclésia. Então eu vou parar aqui só para não entrar nessa outra parte, mas só eu recuperei a palavra, dizendo o significado dela no Antigo Testamento. Se nós lêssemos o Antigo Testamento em grego, a palavra seria eclésia, e ela está ligada a uma ajuntação, a um ajuntamento solene. Para que haja esse ajuntamento tem que haver um convocador, e quando o povo traduz esses textos para o grego, eles fazem uma opção. Você pode ter certeza que esses peritos abriram lá o rolo e falavam, como traduzimos Kahal? O que há em grego? O que há na língua grega que poderia fazer essa transposição sem prejuízo? E eles fizeram uma opção. Essa opção nos ensina. Essa opção nos instrui. Alguém aqui já fez tradução? Ou domina outra língua? Você sabe perfeitamente isso, Quando você tem que fazer essa transposição de uma língua para outra, você tem que fazer uma opção, que seja, digamos, a mais adequada possível, Porque às vezes uma tradução grotesca, ou como se fala, literal, uma tradução direta, perde.
Então, eles fizeram esse conteúdo aqui, pode ter certeza, porque o nosso conhecimento hoje de grego, não o meu, dos eruditos, né, nos permite saber que eles tinham opções. E eles fizeram essa escolha. Uma das opções era a sinagoga. O que é sinagoga? A igreja dos judeus. Então, ajuntamento religioso não era para ter dúvida. Era para ter falado sinagoga. Jesus falou, eu edificarei a minha sinagoga. Perfeito, perfeito. O conceito todo de sinagoga iria pular para o conceito igreja, e isso aqui hoje seria uma sinagoga. Seria, digamos, a primeira opção. Mas eles não fizeram essa opção. Eles fizeram a tradução para eclésia. Vamos dar uma parada aqui para ouvi-los um pouco. Perguntas, comentários, reclamações. Eu sempre sou democrático. Assim, entenderam isso? Estão comigo? Tá claro? Beleza? Algum questionamento até agora? Assim, alguma novidade? Isso? A ideia de igreja, de congregação. Olha aqui a palavra congregação. Se vocês lerem a Bíblia em português, a palavra congregação está muito presente lá. A congregação do Senhor. A tenda da congregação. Está claro ali. Só que eles não traduziram por igreja, fica escrito. Então nós preservamos em português congregação, que também é nome de igreja. Né? Congregação Cristã do Brasil. Né? Ou nós falamos a congregação da Igreja Batista, congregação dos igrejas, congregação, é uma palavra nossa. Né? Diga, irmão. Quando você falou ali do livro de Eclesiastes, sim, que realmente não quer dizer igrejas, aí você falou do Goiás, que você falasse mais um pouquinho disso, que eu não conseguia fixar muito bem isso aí. O livro de Eclesiastes, ele não nos serve aqui. Né? Ele é, digamos, uma palestra. Né? Ele é, digamos, o livro mais filosófico da Bíblia. Então, o que se pressupõe em Eclesiastes é que aquele material é um material de um professor instruindo seus alunos. Então, ele reuniu um grupo e ele a palavra Eclesiastes e Poete é difícil de traduzir. Porque ela é convocador, e é também o que dirige a palavra. Nós não temos uma palavra em português para isso. Talvez um pregador. Então, algumas Bíblias dizem o pregador, né? O mestre, o que mais? Nossas Bíblias. Normalmente o pregador. Acho que a maioria optou o pregador. Mas percebe como nós não temos uma palavra em português que reproduz. Olha aí o problema. Não temos uma palavra em português que reproduza tudo que está no hebraico. Né? Então nós temos que usar. Então, assim, o que eu estou pegando do Eclesiastes, essa coincidência de eclésia, Eclesiastes, e na Bíblia Católica o eclesiástico, que é a mesma coisa, né? Um livro também de filosofia, de aula, digamos assim, né? Do mestre falando para os seus alunos, né? A ideia do Coelho que eu estou pegando é apenas essa ideia do cara que convoca. O cara que convoca. Né? Então, assim, por exemplo, nós estamos reunidos aqui porque cada um de vocês foi alcançado por um convite. Né? Então, no caso, eu fui o Coelho e vocês aqui reunidos são uma carral. Né? O simples fato das pessoas se ajuntarem pressupõe uma convocação e pressupõe um objetivo comum. Imagina que vocês cheguem aqui, por exemplo, e não tem nada. Não tem nada. A porta está fechada, ou então tem aqui umas crianças, sei lá, no ambiente, brincando, ensaiando. Então você fala, o que eu vim fazer aqui? Tá? Então é mais essa ideia que eu quis pegar. Né? Convocados, convocador e um objetivo. Porque a reunião é solene. É uma reunião, digamos, formalmente convocada. Né? Agora, o livro de Eclesiastes em si nos ajuda com essa ideia. Né? Um professor que está instruindo os seus alunos. Então, ele é o Coelete. Né? Alguma questão? Algum comentário? Diga aí, Israel. A ressignificação das palavras não perdoa o conceito. Não?
particularmente, na minha audácia, Sim. julgador, eu diria que eles fizeram muito mal em traduzir para Wesley. Mas o interessante é que nós estamos mais predispostos a aceitar que eles fizeram muito bem porque eles eram inspirados. Nosso senso devocional perturba tudo, né? Perturba nosso senso de julgamento e análise. Essa ressignificação das palavras, seja ela por relativismo cultural, que uma palavra dizia antes e agora ela é palavrão, né? Ou por tradução, gera uma desconfiança em um aprendiz mais sofisticado. Infelizmente sou esse tipo de aprendiz mais sofisticado. Quando a palavra veio para o grego, é evidente que os gregos praticaram o mesmo exercício mental de percepção ao qual se referiu falando dos discípulos quando ouviram Jesus falar. Não entra no grego ainda não, porque aqui é outro pulo, né? Outro pulo enorme. Eu imagino que eles ressignificaram a mesma perspectiva. Sim. Eles trouxeram os seus conceitos culturais, trouxeram a sua percepção sociocultural em geral. Sim. Eu acho que aí a coisa foi para onde não devia ir. Esse é o risco que se corre. Eu quero trabalhar isso, porque veja, nós não vamos e não há como voltar no tempo. Né? Sim, legal. Agora veja, nós estamos tentando perseguir uma palavra. Só nesse pulo que eu dei aqui são 1.500 anos, né? De Moisés até Cristo. Eu arredondo aí para 1.500 anos. Imagina. Então, assim, se eu pegasse a palavra carral desde Moisés até o pós-exílico, eu já teria que fazer uma decomposição dessa palavra, porque ela foi viajando no tempo. Uma coisa é Moisés falar em carral, outra coisa é Isaías, por exemplo. Né? Outro mundo, outra época, outra cultura. Né? Outro conceito. Pode falar. Outro conceito? Sim, veja, nós estamos falando, por exemplo, a nossa história da igreja são 2.000 anos. Muitas traduções, muita história, muita experiência. Né? Nós não podemos imaginar que em 1.500 anos isso também não tenha sido, digamos, de alguma forma evoluído. Né? Agora, o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: quando Jesus fala a palavra carral, que para nós significaria nada, né? Ouvindo carral, nada. Na mente dos discípulos vem um rio de 1.500 anos de teologia, de significado, de cultura, de história, de povo de Deus. Né? Por que o Israel se sente o povo de Deus? O povo escolhido. O povo que foi chamado entre as nações. O povo foi chamado do Egito. Né? Então é isso que nós temos aqui. Agora vamos já sem delongas, né, para o grego, a menos que alguém mais queira pegar. Diga. Ele usou igreja, ele não usou sinagoga. Os dois termos, eles têm conceitos diferentes. Ou foi a tradução que trouxe para a igreja, e se carral, como igreja, tem todo esse histórico antigo, sinagoga também não tem? Não. Boa questão. Por que não foi utilizado? A sinagoga é uma experiência do final do Antigo Testamento. Né? As pessoas têm um pouco de dúvida onde surgiu, supõe-se que surgiu no cativeiro babilônico e tal, mas não tem assim muita coisa certa. Né? O que nós podemos dizer com certeza é que pelo menos 100 anos, vamos arredondar assim, pelo menos uns 100 anos antes de Cristo, nós temos certeza que houve sinagoga. Aí já é uma cultura grega. Né? A palavra sinagoga não foi inventada pelos judeus. Ela foi adotada da linguagem grega. Ela foi adotada da
linguagem grega, com seu respectivo significado, diferente do eclésia. Então aqui nós temos uma pequena polêmica. Né? Veja só, os judeus, ao adotarem a língua grega, fizeram essa transposição. Eles adotaram para suas reuniões uma palavra que já existia, como ele falou. Ela vem para a nossa realidade, mas ela vem carregando sua bagagem, seu conteúdo. Né? E no judaísmo recebe seu conteúdo próprio. Então a sinagoga passa a ser escola, centro de discussões, centro cultural e também local de aprendizado da Torá. Mas a sinagoga não é apenas uma igreja como nós aqui, que nos reunimos para o culto. Né? A sinagoga é os judeus espalhados no meio de um povo estranho, tinham na sinagoga seu centro identitário. Né? Então, cultura, discussões, problemas, julgamentos, disciplina, finanças, tudo era na sinagoga, era o centro. Né? Então, a sinagoga era, digamos, a embaixada, o consulado, tudo era ligado na sinagoga. E, além disso, o sentido religioso. Então, nós temos aqui dois conceitos que vêm dos gregos, né? E entra na nossa linguagem religiosa. Os judeus pegam uma, tá? E os cristãos vão pegar outra, a partir de Jesus. E isso vai dizer muita coisa sobre essa nossa crítica, sobre essa nossa crise com a igreja. Por isso eu optei para ir lá onde o rio nasce, né? Lá onde está brotando, lá e tal, sem afetação histórica, teológica, denominacional, cultural, sem nada. Porque assim como a sinagoga recebe um novo significado no judaísmo, a eclésia também vai receber um novo significado para os cristãos. Então você pega o bonde andando, né, esvazia ele de todo o conteúdo que ele traz ao longo do seu tempo e vai colocar dentro dele um novo conceito. Então a palavra eclésia vem de séculos de história dos gregos, entra na cultura hebraica através da dominação romana, né, e parte de Jesus e dos cristãos para um novo significado. Nós vamos falar isso mais para frente. Então isso é quase uma tradução conceitual, né? Porque a eclésia do Novo Testamento não reproduz nem a sinagoga, nem a Kahal, nem a eclésia dos gregos. Ela vai receber, é como se fosse uma caixa, um novo conteúdo. Né? A caixa vem com pirulito, eu tiro o pirulito e boto o bombom. Porque já está dando hora de comer. Você fala também? Eu só queria entender assim, dentro de uma... Quando a gente resgata os significados, essa expressão, essa explicação que você deu no final, foi bem... já deu para mim direcionar mais ainda. Quando a gente resgata os significados, não é para a gente trazer aquilo e implantar hoje. Exatamente. É para a gente, dentro daquela ideia, ter meios para responder às nossas necessidades hoje. Exatamente. Então, porque seria um anacronismo querer trazer toda a ideia de Moisés, para querer implantar hoje, século XXI, em Curitiba. Na vida. Seria dobrar o tempo, né? Dobrar o tempo e fazer encontrar nossa realidade brasileira, atual, ocidental, moderna, com aquele mundo. Né? Agora, tem uma coisa aqui muito interessante nisso que você falou. Né? Os cristãos, os primeiros cristãos, judeus cristãos, né? E gentios cristãos, recebem essa herança de Jesus, essa convocação, toda essa base, essa pregação de Jesus, e eles vão realizá-la. Né? Eles são os primeiros a ouvir e pôr em prática. E eles colocaram daquela forma. Então é muito interessante fazer esse juízo, né? O juízo que está começando a aparecer no nosso meio, que vai ser inevitável. Né? Nós também somos chamados a realizar o ideal de Jesus, a essência que ele nos deu. Essa ressignificação, né, que ele nos deu. Quem sabe nós temos que fazer isso com a palavra igreja, que é uma palavra velha, né, que veio aí e tal, que já tem seu conteúdo próprio, né, e nós também teremos que embutir nessa palavra um sangue novo.
né? E isso seria um exercício, digamos, moderno. Né? Mas essa essência de pirulito para bomba não nos diz muita coisa sobre o que deveríamos fazer Sim, hoje no século XXI. vai nos Que fazer. continua tudo doce. Esse é o nosso ponto de chegada. Esse é o ponto. Então, Isso. é preciso ressignificar. Sim, com certeza. Se Curitiba precisar pensar a igreja de uma maneira Sim. diferente, Sim, mais apropriada, sim, terá que fazer. É. Nós vamos discutir isso quando falarmos sobre essência e acessório. Quer dizer, tem algumas coisas que são da natureza da igreja. Se tem, é igreja. Se não tem, não é. É uma reunião, né, qualquer, como os gregos tinham, os judeus tinham, os romanos tinham. Então, né, então, nós vamos ter que chegar a esse ponto de dizer, por exemplo, escola. Escola tem que ter algumas coisas, senão não é escola. Posto de gasolina tem que ter, pode ter, como é que chama lá, convivência, bombom, gelo, carvão, etc. Mas tem que ter combustível. Não tiver combustível, não é. Né? Então nós vamos ter que fazer essa discussão, mas isso é mais para frente. Né? Mais para frente. Eu estou atrás de Cristo ainda. Né? Diga. Temos uma pergunta. Sim. Quando nós recebemos o convite para esse encontro aqui, Ok. o tema do convite era estudar sobre igreja. Sim. Quando o Coelit, né? Isso. Quando o Coelit faz o convite para Carral. qual era o tema? Exatamente o que ele estava dizendo? O que essa congregação vai fazer? Qual é esse embutir o sangue, Certo. olhando lá para a igreja de trás, Uhum. que a gente pode entender hoje? As congregações no Antigo Testamento se reuniam para aqueles objetivos, digamos, políticos, militares, religiosos, qualquer convocação. Coisa que não é comum no nosso tempo, né? Jesus. Ah, sim. Aí vamos chegar lá ainda. Aí vamos chegar lá ainda. Eu vou ter que forçar esse método assim para a gente poder ir construindo muito lentamente, né? Porque nós estamos embebidos na nossa realidade, né? Nós temos que fazer esse afastamento, né? Por isso que eu botei vocês na máquina do tempo e levei para outro mundo, né? Porque nós temos que fazer esse afastamento para então chegarmos àquilo que se chamou de juízo crítico, né? Nós, para fazer crítica, você tem que comparar isso com isso, né? Como a gente está muito imbuído, né, dessa realidade nossa, nós temos que reconstruir o modelo, a origem, o conceito, para então podermos fazer um juízo crítico, né? Porque senão a gente vai fazer uma igreja ao nosso gosto. E também, né, será a igreja, a época da diversidade, etc. Então nós vamos ter milhões de igrejas, um bate palma, um não bate, um toca, um não toca, um levanta, não, blá, blá, blá. Quer dizer, né, nós estamos no periférico. Né? Bom, deixe-me ir então para o Novo Testamento com a palavra eclésia. Veja, Jesus pode ter falado com os seus discípulos em hebraico. Beleza. Então, ouvindo a palavra em hebraico, vai vir um mundo de coisa na cabeça desses discípulos que dominam a linguagem, o código, né, do Antigo Testamento. Porém, o Evangelho foi pregado em grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, mesmo que Jesus não tenha falado grego, ele foi escrito em grego. E a palavra que vai entrar no Novo Testamento é a palavra eclésia. Então, agora eu vou fazer o mesmo exercício, mas do lado do grego. Quando os discípulos, os apóstolos, baseados em Jesus, falam em eclésia, eles também, os gregos, os de fala grega, vão contribuir, vão complementar com séculos de história. Então, nós temos dois rios aqui, né, que vão se juntar para fazer esse leito da igreja. Né? Então, quando os gregos ouviram a palavra eclésia, veio na mente deles, você agora ouvindo a palavra eclésia, não vem nada. Né? Não vem nada. Porque eclésia, para nós, é uma palavra oca. Igreja eu sei o que é, eclésia eu não sei. Né?
Mas na cabeça dos cidadãos do mundo romano, dos gregos e até mesmo dos judeus, dos cristãos, dos discípulos, familiarizado há séculos com a cultura grega e romana, veio na mente deles todo um mundo de conceitos. Né? Então é muito interessante que em Jesus Cristo, né, a gente estava falando aqui de conceito, de ressignificado, na igreja primitiva, dois mundos vão se encontrar para compor, né, junto com Jesus, que é um divisor de águas, né, já que nós falamos de água, né, um divisor de águas, uma nova coisa. Então ele traz essa bagagem toda do passado, encontra Jesus e se torna uma terceira coisa, que é onde nós estamos. Nós não somos nem judeus no deserto, nem somos cidadãos gregos. Né? A palavra grega, ela é formada de duas palavrinhas, que está aí na folha, para quem trouxe, que é ek, kalel. Ek é para fora. Todas as nossas palavrinhas começadas com ex, né? Significa exportar, expressar, exterminar, não sei o quê. Quase tudo que começa com ex vem do grego e significa para fora. E a palavra klesia vem da palavra chamar. Então, o grego está cheio de palavras chamado, vocação, e chamou, e seu nome será chamado tal, cidade chamada tal. Tudo que é chamado na Bíblia é kalel, né? Verbo grego que significa chamar. Juntando essas duas palavras, você tem uma expressão literal, né, ultra literal, que significa chamados para fora. Chamado para fora. Beleza, né? Chamados para fora. Ou vamos sair? Né? Vamos sair. A igreja sempre soube disso. Nós estudiosos e tal, quem faz seminário, etc, ou lê um pouco e tal, sempre soube que a palavra igreja, no original, significava chamados para fora. Só que durante muito tempo, para não dizer até agora, né, nós entendemos errado essa expressão. Nós entendemos apenas a fórmula etimológica, né, que é como a palavra se compõe. Kalel, chamados para fora. Então a gente entende errado, a gente fala, vamos sair, né? Como é que é aquela coisa? Vamos sair, né? Como se fosse um retiro, né? Irmãos, vamos sair, vamos para fora. Então nós estamos aqui, pegamos o ônibus alugado da igreja, a igreja ainda tem ônibus? Não tem mais. Né? Pegamos o ônibus e vamos embora. Vamos sair para fora desse mundo mau. Vamos deixar para trás o pecado, etc. Vamos sair para fora. Isto é absolutamente errado. Absolutamente errado. A palavra eclésia, ela significava para os cidadãos gregos, para qualquer pessoa que vivesse no Império Grego, uma chamada solene oficial para nos dirigirmos para fora, para sairmos de nossas casas, para nos dirigirmos a um local público, para discutirmos os assuntos coletivos. Então era um fórum. Se Jesus tivesse falado latim, ele teria falado fórum, agora. Né? E nós iremos para a praça. Ou seja, eu estou chamando pessoas para uma determinada tarefa. Então, uma eclésia no mundo grego era uma convocação oficial para que todos os homens, mulher não entra, escravo não entra, criança não entra, os cidadãos oficiais, né, se dirigiam à praça da cidade, a uma grande ágora, a um areópago, né, a uma grande praça, a um anfiteatro, né, para discutir uma determinada pauta, guerras, acordos, problemas coletivos, política, qual
qualquer coisa de interesse público. Então, eclésia, era uma convocação formal coletiva. Dá para imaginar mais ou menos o que seria, né? Para nós isso não existe, porque a nossa democracia não é direta, nossa democracia é representativa, nós elegemos representantes da comunidade que se reúnem em um certo lugar. Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado. Então aqui a gente poderia dizer assim, Jesus estaria dizendo, eu convocarei a minha Assembleia, eu convocarei a minha Câmara, eu convocarei o meu Senado. Na cabeça do cidadão grego, é assim que soaria a palavra eclésia. Então, quando Jesus falou, eu convocarei a minha eclésia, ou eu edificarei a minha eclésia, ele está dizendo algo assim, eu reunirei os meus deputados, eu reunirei os cidadãos, eu estou convocando uma reunião, eu estou convocando o Senado, eu estou convocando uma constituinte. Assim soaria na cabeça de um grego a palavra eclésia. Para dar um exemplo assim um pouco mais comum, um pouco mais banal, eu exemplificaria como uma reunião de condomínio. Mesmo que a gente não mora em condomínio, a gente sabe como funciona um condomínio, né? Cada um nos seus apartamentos, nos seus blocos, vivendo as suas vidas domésticas particulares. Então, alguém autorizado, normalmente o síndico, que todo mundo adora, né? Não pode ser qualquer pessoa. Eu, como morador, como condômino, não posso pregar meu cartaz no elevador e dizer, eu estou convocando uma reunião para discutir tal. Não, eu não posso. Mas o síndico, que tem autoridade para isso, pode colocar no elevador uma placa dizendo, senhores condôminos, convido a todos, ou convoco a todos, para uma reunião no salão social, tal hora, tal dia, tal hora, para discutirmos a seguinte pauta. Ao fazer isso, ele está te convidando para fora. Para fora do condomínio? Não. Não está chamando vocês para passear no pesque-pago, às custas do fundo do condomínio. Não. Está chamando vocês para fora de seus apartamentos, de fora de seus afazeres particulares, para se dirigirem ao salão social para tratar do quê? Uma certa pauta coletiva de interesse comum. Jesus convocou uma eclésia. Essa é a palavra. Ele convocou uma reunião. Deu para entender até aí? Eu só vou colocar mais uma palavrinha para completar. Então, é assim que soaria na cabeça de um judeu grego, de um judeu romano, de um romano grego, ou de qualquer povo vivendo dentro da cultura grega, a eclésia. Eles estavam acostumados com a eclésia para todo lado. Eclésia de todos os tipos. As cidades da Palestina foram reconstruídas, modernizadas ao estilo grego. Elas tinham também suas praças centrais, aonde os cidadãos se reuniam. Né? Se fosse uma questão própria dos judeus, não. Mas se fosse uma questão própria do império, da cidade, uma questão política, pública, eles estavam super acostumados com uma eclésia. Jesus só diz o seguinte, agora eu volto ao ponto inicial. Eu convocarei a minha. Deu para entender agora? Eu convocarei a minha. Na cabeça do judeu, Jesus tinha que ter a autoridade divina para reunir a Carral de Yahvé. Na questão grega, ele tinha que ser alguém com autoridade para convocar amplamente, convocar as pessoas para esta reunião. A palavra eclésia, ela vai aparecer no Novo Testamento trocentas vezes. Mas
em que ela aparece no sentido político, eu coloquei aí, Atos 19, 32, para a gente ir rápido, é aquela situação em que Paulo é denunciado pelos fabricantes de ídolos em Éfeso, porque Paulo estava estragando o negócio deles. Lembram disso? Da grande confusão? Aqui está Demétrio, chefe do sindicato dos artífices, né, dos fabricantes de imagens para explorar o turismo religioso em Éfeso, né? Ele conclamou uma assembleia. Esta assembleia, na praça, em que o povo grita, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana, e faz aquele alvoroço e tal, aquilo é uma eclésia grega. A palavra eclésia está lá, só que a nossa Bíblia não traduz. Ela não colocou igreja, né? Vamos dispersar essa igreja e tal. Não. Ela usa uma palavra, se alguém achou lá, pode ver que palavra que ela usa. Acho que é ajuntamento, alguma coisa assim. Atos 19, 32. Aqui na minha Bíblia diz assembleia. Assembleia também é nome de igreja, né? Assembleia é nome de igreja. Aliás, é um nome muito bonito. Atos 19, 32. Vê se alguém tem uma palavra diferente de assembleia. Ajuntamento, assembleia, convocação, qualquer coisa. No original é eclésia. E aqui a autoridade dissolve a eclésia pelo seguinte: quem é Demétrio para convocar uma eclésia? Dissolva esse ajuntamento, porque tem os âmbitos formais para tratar dessa questão. Não é motivo para reunir uma eclésia. Está dissolvido esse ajuntamento. Vamos para casa. Era uma eclésia ilegal. 40, versículo. Não, versículo 19 e 32. Não. 19 e 32. Atos 19 e 32. Na minha Bíblia diz assembleia. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Não? Eu poderia até brincar aqui. Uma eclésia que não se entende, né? Ela não sabe para o que foi reunida. Teatro, olha que interessante. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão se achava teatro e estava em Isso, desordem. isso. É o local, né? Exatamente, o local. E no 41 também fala, dissolveu a eclésia. Tipo, a eclésia se reúne por um convocador oficial para debater uma pauta, né? E uma vez cumprido o seu objetivo, é formalmente dissolvida. Então, nós temos aqui agora dois mundos que vão desaguar em Jesus. Então, Jesus judeu, pregando para um povo judeu e grego, né? Ele juntou esses dois mundos para dar início a algo que nós ainda não abordamos aqui, né? Nós estamos antes de Jesus, né? O meu objetivo aqui foi recuperar a ideia, né? Então, expus aqui a questão da eclésia. Outro eufemismo de tração bem conveniente é o cara que traduzir sinagoga de Satanás em vez de igreja. Não, mas ali é sinagoga mesmo, porque o sinagogue é grego. Aliás, deixa eu falar para vocês, em Tiago, não sei se eu anotei aqui, mas em Tiago, capítulo 2, se não me engano, é o único lugar, tinha que ser Tiago, né? Tinha que ser o Tiago, né? Mas é o único lugar em que ele chama a igreja de sinagoga. É engraçado, né? Deixa eu ver se eu acho. Se não me engano, é Tiago 2, sim, quando ele fala do... Tiago 2. Deixa eu ver aqui. 2:2? Pode ler. Suponho que na reunião de vocês entre um homem e uma mulher. A tua Bíblia falou reunião, né? Ela já fugiu ali pela tangente, porque é inadequado para a altura dos acontecimentos, né? Falar sinagoga, né? Mas o Tiago, ele faz aqui uma coisa, assim, digamos, transcultural, né? Ele faz uma concessão, e na minha Bíblia diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também um pobre maltrapilho. Ele chama aqui a reunião dos irmãos
não judeus, cristãos de sinagoga. A palavra sinagoga seria perfeitamente cabível. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos igual que nem uma sinagoga judaica. Nós nos reunimos para ler a Torá, que nós chamamos de Bíblia, né? Para cantar louvores a Yahvé, que nós chamamos de Deus, de Jesus, para termos comunhão, para tratarmos assuntos da igreja, né? Assuntos aí, interesse, imóvel, dinheiro, né, irmão? Qualquer coisa assim e tal, assunto das crianças, das famílias e tal. Isso aqui é uma sinagoga. Tem diferença. Porém, a opção da igreja, tendo essas duas palavras à sua disposição, sendo uma delas já direcionada para o que seria natural no mundo grego, judaico-grego, fez uma opção diferente. E o único lugar em que se adota a palavra sinagoga é Tiago, né, que é o mais judeu dos homens da Bíblia. Tiago era aquele cara que queria que os crentes circuncidassem, guardassem o sábado, etc. É o mais judeu dos líderes da Bíblia. Né? Não é o Tiago apóstolo aqui, mas é o mais judeu de todos. Né? Paulo tinha, né, discussões com ele e tal. Porque Paulo foi para o mundo grego e Tiago manteve firme a igreja em Jerusalém. Mas é o único lugar. A palavra eclésia vai aparecer, eu anotei aqui, 120 vezes na Bíblia. Nunca aplicada ao local de reunião, mas ao ajuntamento e sua finalidade. Vocês sabem que a ideia de templo, etc., vai aparecer séculos depois por uma contingência. Não estou falando nada contra templo, lugar de reunião, não se trata disso. Mas o conceito original diz respeito ao povo que se reconhece chamado para uma coletividade para. Isso aqui, essa reunião, não tem objetivo em si mesma. Por isso que eu falei, chamados para fora para. Porque seria um absurdo tocar trombeta, reunir os israelitas diante da congregação para nada. Alarme falso. Não, Zé Smith está aqui, está dormindo. Pô, o que é isso? Né? Ou então chamar os cidadãos para a praça, chegar, lá, os seus ídolos lá, fazendo uma arruaça e tal, dissolva esse negócio. Não tem sentido. Então, a ideia mais primária de igreja é uma convocação para. Eu não falei ainda o para, né? Só a palavrinha. Eu preciso falar em uma última palavra para abrir para vocês. Infelizmente, nós começamos hoje um pouco mais tarde. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Jesus fala, lá em Mateus 16, edificarei, essa é uma pergunta, edificarei a minha eclésia. E aí ferrou. Porque quando fala edificar, e ainda fala de pedra fundamental, sobre essa pedra, não vou discutir isso, pelo amor de Deus. Né? A coisa vai para o templo, não tem um jeito. Né? Você pensa, pô, pedra fundamental, edificar, então aqui tem um erro. Aqui, né? Desculpa, né? Assim, entre aspas, estou pegando a palavra. Mas tem aqui uma charada. Tem uma charada aqui. Porque reunião, se a igreja é uma reunião, não se edifica. Não faria sentido, eu vou construir uma reunião. Né? É uma coisa exclui a outra. Reunião se convoca. Né? Edificar é casa. Então eu vou falar, eu vou edificar uma casa. Eu vou edificar minha sinagoga, o predinho lá. Vou edificar. Né? Então, Jesus lhe plana a seguinte banana aqui para a gente cair, né? Que é a seguinte: eu construirei minha reunião. Eu construirei minha reunião. Eu construirei meu ajuntamento.
eu construirei minha assembleia. Sendo que a assembleia não tem a ver com prédio, porque normalmente era numa praça pública. Então não faz sentido usar a palavra edificar junto com eclésia na mesma expressão. A proposta que eu faço aqui é a seguinte: Jesus usou aqui uma outra palavrinha do Antigo Testamento, que é a palavra convocar e manter convocado. E aqui acho que dá para a gente fazer um ponto final para os objetivos de hoje, né? Essa Assembleia de Jesus foi convocada e mantida convocada. Ao contrário das outras assembleias, que são convocadas e dissolvidas, a Assembleia de Jesus foi convocada e não desconvocada. Isso eu acho que fala muito sobre nós. Está aberto ainda a Assembleia. A Assembleia está em aberto. Está em aberto, perfeito, está em aberto. Não há uma desconvocação. Reunida, ela está em aberto, e aqui eu poderia usar uma outra linguagem, uma outra analogia também cabível, que nos ajuda. A palavra eclésia também servia para convocação militar. Aqui fica mais claro para entender. Convoca o exército, né? Ou convoca a seleção, por exemplo, para falar uma linguagem mais brasileira, né? Convoca a seleção e não desconvoca. O campeonato não acabou. Não desconvoca. Vai se manter convocado enquanto durar o campeonato. Ou, na linguagem militar, manter convocado até que a batalha seja concluída. Né? A convocação tem um objetivo. Qual? A guerra. A convocação lá do técnico tem um objetivo. Qual? O campeonato. Então, essa Assembleia de Jesus, essa Eclésia de Jesus, foi convocada e permanece convocada. Né? Nesse sentido, nós estamos realizando-a. Realizando-a. Né? Todos nós somos chamados para fora da nossa individualidade, das nossas tarefas individuais. Né? É um certo corte no nosso individualismo, nos nossos projetos individuais, para uma tarefa agregadora, comum. Nós ainda não falamos sobre ela, né? Nós somos chamados para, mas ainda não falei o que é esse para. E ela permanece em estado de convocação. Então, cada um de nós que se percebe chamado está na eclésia de Jesus. Né? Você chega na eclésia e fala, tá, o que eu faço? Né? O que eu faço? Qual é a minha tarefa? Bom, falei pra caramba. Perguntas, comentários, alguém? Janice, irmã Baiana, Johnny, Sara, Olívio, Luiz. Eu não gosto quando todo mundo me ouve e fica calado, eu fico com medo. Foi tão bem esclarecido. Eu procuro falar muito claramente, repetidamente e tal, porque o objetivo é fixar isso, né? Nós temos que fixar isso contra um mundo que está na nossa cabeça. Né? E sem repor, né? Então, assim, pode parecer acadêmico e tal, mas é um resgate. Porque a gente conhecia a palavra, mas não essa raiz, porque esclarece muitas coisas. Agora começou a abrir. Isso. Esse é o objetivo, né? A gente tem que ir lá na nascente do rio, ver de onde vem o troço, né? A mina, né? Ali, na boca de Jesus, e antes da boca de Jesus, o pensamento de Jesus, né? Resgatar isso. Com essa reconstrução, é inevitável que nós comecemos a aceitar as demandas disso. Né? Então, isso nos convoca, né? Nos renova, né? Então, assim, o meu objetivo não é desconstruir a igreja. Né? Às vezes as pessoas falam para mim, pô, mas o que você tem contra a igreja? Eu não tenho nada, sou apaixonado pela igreja. Né? Mas eu quero realizar, eu quero fazer parte dessa realização, eu me sinto convocado. Né? Professor, Oi. foi muito bem explicado Uhum. a origem. Eu gosto muito de saber a origem das coisas, das palavras.
nosso ensino brasileiro, a começar desde cedo, na educação tem se perdido muito, porque não se estuda a origem das palavras. É igual ensinar português. Se você não souber a origem de uma palavra, fica perdido, o aluno fica perdido. Por isso que há maus advogados que não sabem a origem da palavra, não sabem usar o latim. Maus políticos analfabetos que não sabem nada. E aí dessa confusão que está. Eu espero, irmão, sinceramente, esse é um sonho do meu coração, né? Que a igreja assuma a vanguarda nisso, né? Olha o tesouro que nós temos nas mãos, né? Se nós pensarmos apenas culturalmente, né? Nós temos 3.000 anos, né? De tradição, agora tem que saber usar, senão a gente mata, né? Mata e morre, né? Então não tem outro modo, né? Eu sou professor, então vou fazer aqui meu comercial, né? Não tem outro modo de realizar a não ser resgatando. Nós não somos judeus, não somos gregos, não somos romanos. Então não tem outro jeito a não ser quebrar pedra. Quebrar pedra mesmo, e descer, escavar, minerar. Eu costumo comparar o ensino das escrituras com um trabalho de mineração, né? Às vezes você encontra aí, né, por muita sorte, 1 em 3 bilhões, sei lá quantos, você encontra aí uma pepita, né, uma joia e tal, assim, fácil de pegar. Normalmente, os tesouros estão no subterrâneo. Tem que dar trabalho, tem que escavar, tem que burilar, tem que pensar e tal. E eu espero que uma fé com a nossa, que é uma fé revelada, né, seja uma fé vanguardista mesmo, no sentido de tomar a frente da cultura, da educação, das proposições, né? Mas aí nós vamos ter que trabalhar muito. Mais uma pergunta, comentário? Irmãos? Gente, agradeço imensamente. Podem convidar quem quiser, né, para estar aqui com a gente. As aulas vão estar disponibilizadas. Deu certo? A online não? Deu? Beleza? Então vai estar lá numa página que eu vou anunciar, que é uma página minha do Facebook, que é Escola Bíblica Digital, né? Eu devo ter colocado aqui, não coloquei, aqui eu coloquei só um site. Tá. Queria agradecer imensamente os irmãos, né? A receptividade de vocês me fez sentir numa eclésia, né? Maravilhoso. E vou convidar cada um dos irmãos, veja, eles estão nos cedendo o espaço gratuitamente, né? Tomaram a iniciativa de oferecer o café gratuitamente, por índole dessa igreja, né, tão familiar, tão gostosa. Então, assim, a cada reunião, os irmãos que quiserem e puderem, né, façam suas contribuições para que nós, generosamente, né, recompensemos os irmãos. Eu não vou tocar em absolutamente nada, não é nada para mim, né? Faço direto para eles, eu não vou mexer com absolutamente nada, né? Meu compromisso é estar aqui aos domingos e tal, fazer essa explanação, interagir com vocês. O grupo de WhatsApp também, quem quiser participar, né, dê ali para Irene o número ou e-mail, né? O grupo é exclusivamente para essa finalidade e podemos interagir lá. Podemos falar, olha, depois que você falou, me veio à mente isso, perguntar e tal, né? Se vocês também quiserem entrar nesse grupo, se o Leandro achar que é conveniente e tal, se vocês quiserem, né, peçam ali, o Leandro faz essa ponte aí, né? Ô professor, só uma curiosidade, você é professor de seminário. Sim. Como você acha hoje a juventude, os seus alunos, eles são alunos pensantes, interessados, ou são aqueles monótonos que quer repetir tudo? Isso eu não posso falar aqui ao vivo. Irmã, eu acho que a faculdade, os alunos dos seminários refletem a igreja. Sim. Né? E depois voltam para a igreja. Então vira um ciclo. Né? O meu papel é tentar quebrar esse ciclo de reprodução. Né? Então eu faço essa mesma provocação continuamente para que as pessoas saiam da minha aula com dor de cabeça, perturbadas profundamente. Vamos orar, agradecendo a Deus por isso. Vou pedir o pastor Giovanni. Obrigado, irmão. Antes que eu errasse, por favor, irmão, vem aqui comigo. Agradeço imensamente o presente, a concessão de vocês. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu cuidado com a tua igreja. Obrigado. Essa manhã foi um presente
E assim será, Deus, esses encontros aqui aos domingos pela manhã. Obrigado pela vida do Eliseu, essa dedicação séria dele e aprofundar, Deus, as coisas do Senhor. Ah, Deus, que esse tempo aqui seja surpreendente. Que o Senhor nos leve muito mais além do que o Eliseu pensou, do que foi planejado. Que o Senhor nos leve para o Senhor. Obrigado, Deus, nos leve em paz em nome de Jesus. Amém.